A gente recebe aqui Gabriel, também conhecido como o filho do Vladimir. O filho do Vladimir, primeiro de tudo, né? É um prazer participar com vocês, né? Entender e conhecer cada um de vocês e essa profissão que é tão nobre, na verdade, que todos nós precisamos. É um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, aqui a gente sempre começa com perguntinhas de leve para não gerar nenhum conflito. Ah, não, eu gosto de... Então me explica assim, como melhor que o Cafu, Gabriel? Tem esse papo, melhor que o né, Cafu, Gabriel? Pô, teve esse papo. É que, na verdade, cara, é como eu perguntar pra você se você prefere o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Eu sou o Cristiano Ronaldo. Aí, cada um tem uma opinião. E todo mundo tem uma opinião, cara. E o critério que eu utilizei, na verdade, foi o da técnica, né? Então, o que eu digo quando eu falo técnica? O meu forte era do meio pra frente, era um contra um, era ir pra cima do lateral esquerdo, que é totalmente diferente do Cafu, que ele é, se você falar de marcação, nossa, eu nem apareço na lista, porque eu não gostava de marcar, nem voltava pra marcar. Te entendo. Então, foi a minha opinião, mas assim, o Cafu é nosso ídolo, o Cafu, porra, foi uma inspiração para mim, inclusive quando eu comecei, mas é uma opinião pessoal. Não, isso opinião tem que ter. Pessoal. Eu sempre falo, eu acho que falta hoje em dia pro jogador esse meio negócio do Ibrahimovic, sabe? Eu sou foda, eu jogo pra caralho, e daí os outros. O pessoal tá dizendo, não, falta isso, né? O Romário, o Edmundo, que falava que era melhor que o Ronaldo. Falta, né? Faz falta dessa raiz, né? Da arroganciazinha ali, não falta. Verdade, né? Um pouquinho. Então, é o que eu penso. Na verdade, é como eu disse, o Cafu é meu ídolo também, é nosso ídolo, mas eu tenho a minha opinião pessoal sobre o jeito que eu jogava. O Cafu, por exemplo, na seleção, ele combina muito mais com a seleção do que eu. O meu estilo de jogo nunca foi um estilo para se jogar numa seleção brasileira. Então, se fosse para convocar entre eu e o Cafu, eu convocaria o Cafu também. Agora, não, tem um treinador, eu sou o treinador. E eu tenho um jogador como eu na lateral, eu vou botar um volante para me marcar e vou me jogar para frente, entendeu? Então é uma questão pessoal. Se fosse para montar no FIFA, no auge, você botasse você com mais pontuação que o Cafu. No FIFA no auge? Se botasse lá os skills seus no FIFA ali, o cardzinho seu no FIFA. É maluco. Tava eu, Ronaldo e Romário, os três com pontuação 99.9, pô. Gabriel, e na seleção de hoje, você teria uma vaguinha ali na lateral direita, tranquilo assim? Mas é que hoje, com a maturidade que eu tenho, é diferente, né? Então hoje, se eu entendo que a seleção... como do meio pra frente sempre tem jogadores que definem né, o jogo, na maturidade que eu tenho hoje, eu seguraria um pouco na marcação. Não precisava passar o tempo todo. Mas quando eu era moleque e quando eu jogava, meu negócio era passar do meio pra frente. Eu gostava do treinador que falava assim, do meio pra frente você tá liberado. Agora hoje, com a maturidade que eu tenho, eu falaria, pra jogar na seleção, eu seguro. Eu vou marcar mais do que atacar. Mas vai marcar mesmo? E hoje parece que... Marcaria. Mas uma vez ou outra tinha escapado. Porque era engraçado, porque eu era lateral, mas principalmente na época do Fluminense, o meu pensamento era de fazer gol. O tanto quanto o atacante. Tanto é que eu fiz 26 gols. O atacante, o Tuta, que era o centroavante, no ano fez 32 gols. E eu fiz 26. Caramba! Meio empurrada, né? Não, cortava pro meio. Então eu chegava no fundo, às vezes, e batia pro gol. O Tuta ficava maluco. Não vai cruzar a bola? Eu falei, não, está no gol. E aí fiz 26 gols. Então, a minha vontade era de atacar, mano. Eu gostava de atacar. Nessa safra atual de laterais direitos, você acha que caberia você na seleção tranquilo? Hoje eu acho que caberia. Na convocação. Eu acho que caberia. Naquela época não, porque do meio pra frente não precisava passar do meio de campo. Aí tinha muito cara, né? Tinha necessidade, né? Tanto é que eu, na base do São Paulo, eu era meia. Eu joguei meu segundo ano de juvenil de meia direita, comecei os juniores de meia direita, e aí o técnico falou, você vai tentar na meia mesmo? Na lateral não tem ninguém. Hoje acho que tem o Cafu e, né, você não vê outro nome. Aí eu falei, então eu vou colocar o time com 3 zagueiros e você vai de ala. Então de ala você tem mais liberdade para atacar, já que você gosta. Aí eu falei, vamos arriscar. E aí acabou dando certo e assim eu consegui chegar na seleção.
Mas eu nunca gostei de defender, na verdade. E só pra gente situar o pessoal que tá assistindo, você considera que o seu auge foi em que época? O meu auge foi no Fluminense. Não, mas em que ano? Pra gente... 2005. 2005. Então era ali a transição ali da seleção campeã, daquela seleção que todo mundo achou que ia passar o carro em todo mundo e... Exatamente. Quadrado mágico. Na verdade... Que o Belletti na seleção, ele era titular do Belletti no São Paulo. E o Belletti convocado pra Copa do Mundo. E eu lembro, Gabriel, vou te contar uma coisa boa. Minha mãe não entende nada de futebol, tá? Mas eu lembro dessa discussão na época, eu lembro da minha mãe falando, mas peraí, se o cara é o titular e convoca o reserva dele, por que não leva ele? É o sentido disso, né? Eu também me pergunto todo dia. Mas talvez não seja isso que você falou, assim, do Belletti ser um cara mais que marca mais e você é atacante. Muito Porque assim, provavelmente. pensa na seleção. Quando que a gente viu, mesmo nas Copas, quem fez gol? Eu lembro do gol do Maicon de lateral. Não, se você Quem lembra, mais? o Roberto Carlos fez um de falta na China ou na Coreia. sim. Não, então, mas aí se você pegar 2002, eu tava até comentando isso com ele antes do programa. O que o Filipão fez? Cafu, Roberto Carlos, azar de vocês, é meio campo pra trás. Você não lembra eles jogando? Você lembra algum lance do Cafu e do Roberto Carlos? Subiam. Quem sobe pra apoiar contra a Alemanha e dar o tapa pra dentro é o Kleber. Sim. Exato. Isso mesmo. Ele Então, passava o Filipão chegou lá e ó, o estilo de jogo é esse, vocês seguram aqui. Ele já estava ali naquele 3-5-2, então já ia ter quem subisse, né? Se subisse todo mundo, ia acontecer o que aconteceu na última Copa. Quando subiu todo mundo, não precisava. Né? É isso, então era muito mais difícil um lateral agressivo, um lateral que atacava mais, ter uma oportunidade. Então eu acho que realmente o Felipão deve ter pensado isso, e o Belletti sempre foi muito mais marcador, não passava também no meio de campo, passava uma vez ou outra, né? Tipo na final da Champions. Mas assim, tipo na final... Nossa senhora. Nos 2 anos seguintes. Dois anos. Passou na final da Champions porque o time tava com um a mais. É a única coisa. Para de tirar o mérito do cara. O cara fez gol nas 2 finais. Não, e era um time tranquilo, Ronaldinho Gaúcho, era de boa. Né? Fera. Ele tem todo o mérito, sem dúvida nenhuma. Foi um grande jogador, o Belletti. Tanto é que ele é um dos jogadores Era uma que geração mais que a jogaram. gente tinha 300 opções boas por posição, né, cara? Tinha, e aí Já você não vê tanto isso. tinha né? esses dois, por exemplo, que era o Cafu e o Belletti, que era o reserva. E aí tinha Michael, tinha Cicinho, tinha eu, tinha Léo Moura. Tinha um monte de cara para disputar a posição. Então era um inferno, né? E eu ainda tinha esse agravante que era de atacar muito mais que defender. Então os caras estavam sempre na minha frente. E a gente já volta pro tema, mas tem uma pergunta aqui, ó. Ok. Olha ele aí. Bruno, o que você diria a seu sogro sobre o jogo do Corinthians de ontem? Puta que pariu. Pô, Sergião, você tá aí na praia, Sergião, você tem o que fazer, cara. Chato, Sergião. Eu não vou nem comentar. A gente já chega nesse tema. Não vou comentar, não. Mas já que a gente citou o negócio do Felipão ter levado o Belletti, você sendo titular, entra naquele negócio do treinador na Copa do Mundo, acaba levando o cara que é da confiança dele, o cara que fez parte do ciclo, e que às vezes nem tá naquele momento voando, né? A gente tem exemplos da Copa de 2010, não levou o Neymar, não levou o Ganso. Porque não fizeram aparecer o Ronaldinho, já estava bem no Milan de novo e não teve chance. Você acha que, por exemplo, caras como você, que estavam talvez num momento melhor, acabam não serem levados numa Copa do Mundo, acaba atrapalhando esse negócio? Vou levar o cara da minha confiança em detrimento do cara que está no melhor momento, acaba atrapalhando no fim? Mas você acha... O que você quer dizer com a pergunta? Que atrapalha quem? A seleção no fim, porque às vezes você pode levar o cara que tá voando naquele momento, não, mas pô, o outro ali na Copa América de 2 anos atrás, ele era parte Ele era minha peça, né? Eu acho que atrapalha a seleção, porque no final das contas, o que eu penso, né? A seleção brasileira é você levar os melhores jogadores que estão na atualidade, né? Com o caso do Neymar, que é um pouco diferente, que talvez ele não seja o melhor hoje na atualidade, mas ele é totalmente diferente. Aproveitando o A gancho aí, gente ó. faz um paralelo com 2002 Entendeu? com o Ronaldo, que tava ali parado há 2 anos, e o Filipão levou meio que na aposta ali, porque é o Ronaldo. Exatamente, porque ele é um cara diferente e que pode fazer a diferença. Então, o Ronaldo em 2002 foi assim, apesar de estar machucado, de ter vindo de lesão, será que vai, será que não vai? Mas se for... Mas você acha garantido. que, só aproveitar o gancho, o gap de hoje, do Neymar pro resto, não é maior do que o do Ronaldo pro resto de 2002?
É que hoje a gente olha pra trás e o gap do Ronaldo é gigante. Mas na época, em 2002, eu não sei se tinha tanto peso que nem o Neymar tem hoje, por O exemplo. Ronaldo era Não, aquele cara tinha. que sempre Não tinha, né? surpreendia, né, cara? Acabaram com a carreira dele 3 vezes, Sim. 3 vezes ele voltou e destruiu. né? Não tinha o mesmo Mas não tinha o mesmo peso, né? Não tinha o mesmo peso porque aquela seleção era fera. Exato. Aquela Tinha mais seleção gente todo pra mundo. dividir, né? Substituir entrava o melhor, meu. Era um absurdo. O Neymar é o principal jogador da seleção há muitos anos já. Então ele é a referência para essa geração que tá chegando, cara. Ele estando de pé, eu acho que ele tem que estar na Copa. Com certeza. E tanto é que em 98 era a mesma situação do Romário. Que ele machucou e o Zagallo. O Zagallo e o Zico. E o Zagallo não levou. Dava pra ter levado? Caralho, é Romário. Exato. Não, Óbvio na que estreia ele já tava jogando. Romário, Não, na entendeu? estreia da Copa ele já tava jogando pelo Vasco. E vou te já. falar, Meteu gol. vou te falar, o Romário na final ali, não sei, de 98 ali, eu acho que, cara... São caras diferentes que você tem que apostar. Você tem que apostar. Eu acho. Então, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, em Portugal, tá com essa idade. Aí você não vai levar esse cara? Porra. Tem que ir, lógico. Você entendeu? Porque a condição física do cara ainda é muito. Exato. Por mais que. Mas é isso, Mesmo a gente Messi. sofre disso só aqui. Ninguém contesta se vai levar o Rames Rodrigues, que não joga e eles querem levar. Messi pode estar jogando, que eu brinco lá, tá jogando com os chapeiros do Endes, vai levar. Cristiano Ronaldo jogando lá com os Alibaba, vai levar. O Neymar, não, Neymar é isso. Mas aí- jogador em mas atividade. Essa é a cultura nossa, Sim, a cultura do brasileiro. O brasileiro não valoriza e o brasileiro vai sofrer. Nós vamos sofrer, sabe por quê? Porque nós não vamos ver mais um cara que dá um passe diferente no futebol daqui a 2 anos, se eu estiver chutando longe. Porque se ele parar antes, você não vai ver mais um cara que vai dar um chapéu. Você assiste o jogo ontem, Corinthians e Palmeiras. Porra, era o jogo que eu gostava. Jogo pra você mostrar o melhor que você tem, né? É um detalhe, né? É o jogo sobre é um detalhe. ganhar. Então, é sobre ganhar o jogo, claro, mas caralho, quem vai assistir o jogo tem que... Era assim que eu Espetáculo. pensava, tem que valer o Valeu o ingresso. ingresso. É Tem que isso. valer o ingresso. Então, eu tinha uma parada que era muito pessoal e eu talvez fosse até um pouco egoísta, mas assim, isso meu pai me falava, quem vai assistir o jogo tem que pagar tem que valer o ingresso que tá pagando. Ou seja, Tem que ter tinha que espetáculo. ter uma caneta, ou tinha que ter uma pedalada, tinha que ter. E aquele carrinho mais forte, jogando o cara no banco, não? Não dava carrinho. Jogava de pé? Jogava de pé, garotinho. Outro patamar. Jogava de pé.